A paz do Senhor. Estou vindo aqui para compartilhar o meu retorno a Jesus Cristo. Eu fiquei no período mais ou menos de uns 13 anos afastado de Jesus, longe de Jesus, e nesse período fiz tantas coisas que desagradou e entristeceu muito a Jesus. E neste período, às vezes, eu estava em lugares que a maioria das vezes, quando eu me encontrava nesses lugares, algo dentro de mim me incomodava, sentia no meu coração algo falando que ali não era o meu lugar, que eu não pertencia àquele lugar. A maioria das vezes eu saía daquele lugar, ia para casa com sentimento de culpa, ia para casa e ali ficava meio tentando achar uma explicação porque dessa voz dentro de mim falando essas coisas. E mesmo assim continuei fazendo algo que desagradava a Deus. E nesse período algo falava que eu deveria ir àquele lugar para levar a palavra do Senhor. E mesmo assim, meus amados, eu continuei longe de Jesus. E o tempo foi passando, e às vezes eu passava em frente da igreja com a minha família, na época a minha filha pequena, na cadeirinha de bebê, na bicicleta, eu e a minha esposa, e a maioria das vezes a minha filha sempre me chamava para ir à igreja, porque a gente morava do lado da igreja, e eu não ouvia a minha filha, não ouvia, e sempre ela me convidando, ela me chamando, pai, vamos à igreja, e ali eu brincava com ela, né? Chegava em casa e ali não ia para a igreja. E o tempo foi passando, chegou um certo momento na nossa vida que a minha esposa começou um tratamento no útero, e neste tratamento, meus amados, começou a complicar. E o desejo do meu coração era de ter mais um filho, de ter mais uma criança. Desejo ardia no meu coração. E quando a minha esposa começou a passar nesse processo, desse tratamento, e um dia a médica falou que ela não poderia ter mais filho. Na hora fiquei triste quando recebemos esta notícia tão triste, mas mesmo assim, meus amados, continuei longe de Jesus. Continuei fazendo algo que desagradava, entristecia a Jesus Cristo. E meus amados, em nome de Jesus, a minha família sempre orando, a minha família sempre buscando pelo tratamento da minha esposa, mesmo assim, conhecendo a palavra, mesmo assim, hoje percebo que o Espírito Santo falando dentro de mim, continuava sendo desobediente a esse Deus maravilhoso. Mas Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso. E em 2003, chegando em casa do serviço, a minha esposa me dá uma notícia muito boa. Ela me dá uma notícia que ela estava grávida. Eu fiquei muito feliz na hora, fiquei muito contente. E no mesmo tempo me veio uma preocupação. Lembrei quando a médica falou, que ela não poderia ter mais filho. E ali, quando ela me deu aquela notícia que ela estava grávida, eu fiquei muito feliz. Mas mesmo assim, meus amados, continuei desobedecendo ao Senhor. Continuei fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Meus amados, e o tempo foi passando, Nós começamos, os médicos começaram a nos relatar que era uma gravidez de alto risco. O meu filho ou a minha esposa poderia perder a vida. O meu filho ou a minha esposa, ou um dos dois, poderia perder a vida. E nisso, meus amados, foi passando o momento, foi passando o tempo, a minha família orando, algumas pessoas conhecidas orando, e eu continuava desagradando a Deus. E eu continuava entristecendo o Espírito Santo, porque todas as vezes que eu estava em momentos que não agrada a Deus, eu estava em lugares que não agrada a Deus,
Algo dentro de mim me incomodava. Você não pertence a este lugar. Você tem que fazer a diferença. E muitas das vezes, meus amados, eu ia para casa e ali às vezes chorava no meu canto, mas no outro dia continuava fazendo a mesma coisa. E o tempo foi passando. A barriga da minha esposa crescendo, uma alegria para a família, mas cada um de nós sabia que era uma gravidez de alto risco. Meus amados, chegou o tempo, em fevereiro de 2004, chegou o tempo da criança nascer. Chegou o momento da criança nascer. O momento mais esperado, um momento que todo mundo estava ali nervoso, porque os médicos sempre falando. Aonde a minha esposa foi ganhar esta criança, meus amados, não tem recurso nenhum. Os médicos conversaram com a gente. Vou conseguir um lugar, uma cidade mais próxima, para que eu possa fazer esse parto, um lugar que tem mais recurso. E a minha esposa ali, meus amados, e ela sempre acreditando em Deus, ela sempre falando que ia dar certo, que ia dar certo. A minha esposa não era cristã na época também, mas ela sempre acreditando, ela falando para o meu cunhado, para a minha família, o Deus que vocês servem, esse Deus vai agir. E teve uma hora que o médico nos chamou, eu e mais 2 irmãos, dentro do consultório, pedindo para que a gente assinasse um termo de responsabilidade, porque ele não queria fazer o parto, porque ele sabia que era um parto de alto risco. Quando ele começou a relatar o que poderia acontecer dentro daquela sala de cirurgia, quando ele começou a relatar tudo, detalhes por detalhes, a situação que se encontrava minha esposa e o meu filho, meus amados, entrou uma tristeza tão grande no meu coração, e ali comecei a chorar, a minha irmã, o meu irmão, mas nós assinamos o termo de responsabilidade, e ali a minha família dentro daquele hospital, e ali, meus amados, nós clamamos, a minha família clamando a Deus. Eu não estava orando, eu só estava com a mente muito avoado no momento ali, olhando para minha esposa, imaginando várias coisas que poderia acontecer com ela, ou com meu filho, ou com os dois. E ali, meus amados, eu vendo a minha mãe, as minhas irmãs, meus irmãos, a minha família e alguns amigos clamando ao Senhor pela vida da minha esposa e pela vida do meu filho. E ali naquele momento, quando levaram a minha esposa para a sala de cirurgia, quando eu ali dei um beijo nela, e ela indo para a sala, várias coisas tristes passou na minha cabeça. Mas eu vendo a minha mãe clamando a Deus, minha esposa já tinha ido para a sala de cirurgia. Eu saí, fui para um quarto. Quando eu chego naquele quarto, está meu irmão ali, orando, clamando a Deus. Quando eu olho para o outro quarto, porque era um de frente para o outro, e ali, meus amados, eu comecei a olhar aquela situação, e algo dentro de mim, meus amados, algo profundo, algo toca no meu coração, vai direto na minha alma, aquela voz dentro de mim. Eu estou ouvindo a voz de todos que estão aqui, mas eu não estou ouvindo uma voz, e esta voz é a sua. Meus amados, quando eu ouvi aquela voz dentro de mim, fardendo de uma tal maneira, eu senti meu coração pulsar de uma forma diferente, meus amados. E aí, quando eu olho para o meu irmão, na frente do meu irmão estava uma Bíblia, e ali eu pego aquela Bíblia, meus amados, eu me afasto um pouco, vou para outra sala daquele hospital, e ali eu começo a clamar a Deus. E ali eu começo a clamar a Deus de uma forma diferente, meus amados. Algo dentro de mim ardia. Quando eu abro a Bíblia, meus amados, cai em Isaías 43, versículo 13, que fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados, quando eu li esse versículo, algo tomou conta dentro de mim, algo invadiu a minha vida, e ali eu comecei a ver algo
ferver dentro de mim. Eu comecei a sentir algo tão grande e comecei a clamar por Jesus. Jesus, em teu nome eu entrego o meu filho, em teu nome eu entrego a minha esposa, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, faça um milagre. E ali dentro daquele lugar onde eu estava, comecei a ver algo diferente e comecei, meus amados, em nome de Jesus, ouvir um choro bem longe, meus amados, e ali eu comecei a glorificar, porque era algo dentro de mim falava, o teu filho nasceu. E ali comecei a clamar e agradecer a Deus, e eu saí pelaquele corredor, e ali eu encontrei a minha mãe e falei com ela: o meu filho nasceu, o meu filho nasceu. Ela não nasceu não, falei, nasceu porque eu ouvi o choro dele. Passou uns 3 minutos, sai a enfermeira com a criança no colo, meus amados. Oh, meus amados, foi uma alegria tremenda. Passou mais uns 5 minutos, meus amados, sai os médicos dentro daquela sala. Quando aqueles médicos colocam, meus amados, a mão no ombro da minha mãe e fala: Tiana, o que aconteceu dentro daquela sala foi o Deus que você fala, foi o Deus que você fala. Meus amados, algo tremendo. E aquele médico começa a relatar tudo o que aconteceu naquela sala. Aquele médico começa a falar: o que aconteceu dentro daquela sala foi um milagre de Deus. Meus amados, aí ele fala para minha mãe: Dona Tiana, daqui a pouco a sua nora está saindo. Os enfermeiros só estão limpando ela. Daqui a pouco ela está saindo. Dona Tiana, está tudo bem. Ela está bem. A criança está bem. Meus amados, foi uma alegria tremenda. O meu retorno para Jesus foi dentro da sala de hospital. O retorno para Jesus foi dentro naquele momento, no nascimento do meu filho. Eu agradeço a cada dia por Jesus ter me aceitado de volta. É tempo de voltar, é tempo de se arrepender. Volte para Jesus, porque Ele está de braços abertos, te esperando. Você é especial, você é importante, você é uma joia preciosa para esse Deus. E esse é o meu testemunho. O meu testemunho, eu só tenho que agradecer a Deus. Por que agradecer a Deus? Hoje o meu filho está com 19 anos. Com toda a saúde. Ele e a minha esposa. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo ainda que Ele há de fazer nas nossas vidas. Deus abençoa a sua vida ricamente. Reflita, porque é tempo de voltar. É tempo de aceitar Jesus como Salvador. Em nome dele que eu agradeço por tudo. Amém e amém.